Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui no nosso encontro. Vou até dar uma arrumadinha aqui nesse cabelo que tá bagunçado, né? Boa noite para você. Tá aqui acompanhando mais uma aula aqui no meu canal, tá? Pode ajudar. Nós vamos trabalhar aqui, né, nesse nosso encontro, alguns tópicos que estão previstos aí no seu edital a respeito do direito, né, processual civil. Eu fiz um levantamento e eu até publiquei aqui no meu canal a respeito dos assuntos, né, mais cobrados pela banca FGV a respeito do direito processual civil. E essa análise foi feita, obviamente, com base nos cargos de técnico, tá? Então, ó, eu percebi ali que a banca, obviamente, cobra muitas questões em cima do texto, né, do CPC. Então, uma das formas que eu particularmente gosto muito de usar para fixar um conteúdo é por meio de questões. Então, a gente vai utilizar esse método, certo? Para que a gente possa fixar. Eu sei que às vezes a leitura, né, a leitura ela é importante, sim, claro, mas você precisa aplicar, você precisa testar aquilo que você está lendo, para você realmente verificar se você conseguiu, né, absorver o que está no texto da lei. Beleza? Então, é uma das formas que eu, assim, particularmente eu encontrei, assim, na minha preparação para tentar fixar diversos conteúdos, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo a correção aqui da nossa primeira lista. Deixa eu abrir ela aqui rapidamente. Eu espero que vocês, né, estejam também acompanhando com o código aí em mãos, tá bom? Esteja aí, abre o código na internet e vem acompanhar aqui comigo. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão. Vamos observar umas 5 questões relativas aqui a essa parte de princípios do processo, certo? Então, trabalhando aqui especificamente, eu coloquei aqui o assunto, né? Justamente para você depois ir lá no código, dar uma lida, dar uma revisada, beleza? Então, vamos lá. Um juiz da primeira vara civil, ao analisar um processo de execução que tramitava há 10 anos, percebeu de ofício que a pretensão do exequente estava prescrita. Imediatamente, visando a celeridade processual e a economia de atos, o magistrado proferiu sentença decretando a prescrição e extinguindo o processo com resolução de mérito, sem intimar previamente as partes para se manifestarem sobre esse ponto específico. Diante das normas fundamentais do processo civil, a conduta do magistral foi correta ou ela foi incorreta? Nós temos aqui então dois pontos a serem respondidos, né? Primeiro, foi correta ou foi incorreta? Ora, vamos observar aqui no texto, tá? Vamos observar aqui no texto do CPC. Então, acompanhe comigo, tá? Abra aí o CPC, certo? Você pode ir lá no site do Planalto, beleza? Dá um Google aí e vamos ler junto aqui comigo. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar. Ó, leia aqui comigo, tá? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de uma matéria sobre a qual deva decidir de ofício, ok? Então, nesse ponto aqui, objetivamente falando, certo? A letra. Opa, deixa eu voltar aqui para a questão, né? Só um instantinho. Cadê a questão? Aqui, pronto. Então, olha só, correta, pois a prescrição, né, é matéria de ordem pública que deve ser declarado de ofício a qualquer tempo, certo? Dispensando-se o contraditório prévio para garantir a duração razoável do processo. A prescrição, né, embora ela seja matéria de ordem pública, o artigo 10º veda, né, essa
decisão surpresa, exigindo o contraditório prévio, né, mesmo nessas matérias. A letra B, incorreta, pois o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha, né, dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Gente, então perceba, uma questão que serviu perfeitamente para que nós pudéssemos então observar o artigo 10º do CPC, certo? Então, a questão, trabalhando aqui a literalidade do artigo 10º, o nosso gabarito fica sendo então a nossa alternativa B de bola. Beleza? Show de bola? Vamos então para a próxima questão. Em uma ação de indenização movida por um consumidor contra uma grande instituição financeira, né, o juiz determinou a inversão do ônus da prova, mas concedeu ao banco um prazo exíguo de 2 dias para apresentar documentos complexos, enquanto concedeu ao consumidor o prazo de 15 dias para se manifestar sobre documentos simples. O banco alegou violação aos princípios processuais. No artigo 7º do CPC, é dever do juiz assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo-lhes. Então, já demos aqui um direcionamento. Vamos observar, então, com base no CPC, o que diz o nosso artigo 7º. Vamos dar uma lida? Vamos dar aquela conferida? Bora lá. Olha só, artigo 7º. É assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos fundamentais processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Vamos voltar então aqui na nossa questão, certo? Ó, tratar de forma absolutamente idêntica, proibindo qualquer diferenciação de prazos. A isonomia no processo civil, ela é substancial. Vai tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Tratar de forma absolutamente idêntica partes em situações díspares geraria uma injustiça. Zelar pelo efetivo contraditório, garantindo paridade de armas, de modo que a distribuição do ônus e prazos considere as reais condições de cada sujeito processual para evitar desequilíbrios. Então, o artigo 7º, ele dispõe que é um dever do juiz assegurar a paridade de tratamento, a paridade de arma, zelando pelo contraditório. Isso implica dar prazos e ônus proporcionais à capacidade de cada parte, evitando desequilíbrio, certo? Favorecer sempre a parte autora nas relações de consumo. A proteção ao consumidor é uma norma de direito material e processual, mas não significa dispensar, né? Aqui no caso, como foi colocado, dispensando a paridade, né? A paridade visa justamente equilibrar a relação e não anular os direitos de defesa do réu. Delegar às partes a negociação sobre os prazos processuais, abstendo-se de interferir na gestão do procedimento para manter sua imparcialidade. Embora o CPC lhe permita o negócio jurídico processual lá no artigo 190, o juiz ele tem o dever de fiscalizar e assegurar a paridade. Ele não pode se abster se houver um abuso. A aplicação de sanções apenas à parte mais forte economicamente. As sanções processuais, ela se aplica a qualquer parte que descumpra os deveres, independentemente da sua condição financeira. Então, fixando o que está previsto no artigo 7º, aqui na nossa questão de número 2, gabarito é a alternativa letra B de bola, ok? Gabarito, alternativa letra B. Então, mais uma vez, repetindo, eu estou seguindo aqui, né, junto com vocês, aquilo que está previsto no texto,
tá? No texto. Minha base para fazer essas questões foi justamente o texto do CPC, tá bom? Eu sugiro que você depois vá lá no texto da norma, dê uma conferida, tá? Dê depois uma conferida. Deixa eu só ver aqui rapidamente uma coisa. Ó, para mostrar para vocês, tá? Mostrar aqui para vocês rapidamente. Vou botar aqui na tela, tá bom? Vocês estão observando? Vocês estão vendo o que eu estou botando aqui? Então vou botar aqui, ó. Essa daqui é uma questão. Vocês estão enxergando aí direitinho? As questões que eu fiz, todas elas aqui são questões inéditas, tá? Olha essa questão. É uma questão que foi cobrado pela Banca FGV, certo? Pela Banca FGV em 2025. As garantias fundamentais do processo trazem diversos direitos e deveres aos sujeitos do processo. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, né, ao ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo aí o juiz zelar, né, pelo contraditório. É o artigo 7º. É o artigo 7º. É a letra da lei do artigo 7º, tá? Então as minhas questões servem justamente para você revisar esse conteúdo e principalmente para que você treine o estilo. É importante que você treine questões da mesma proporção, do mesmo nível de dificuldade vai ser exigido de você num concurso que é feito por uma banca como a FGV, tá? Ah, eu vou fazer só questõezinhas simples, questõezinhas fáceis, textinho pequeno. Cara, no dia da prova, você vai sentir uma diferença. Você vai sentir o baque. Que a FGV é questão longa. É questão longa. Às vezes eu já até mostrei aqui, ao longo desse mês, né, de dezembro, fiz várias questões aqui no canal sobre a FGV. Às vezes eu já mostrei aqui para vocês que o problema da FGV às vezes não é nem a dificuldade da questão em si, mas é o cansaço que é fazer uma questão longa como elas, né? Como as que eu mostrei aqui para vocês. Então, a FGV, ela é muito cansativa. Muito cansativa. Às vezes a questão é fácil, mas o texto, né, da questão, o enunciado, deixa um pouco mais cansativo, um pouco mais chato de você resolver. Tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Questão aqui, ó. Princípio da publicidade da motivação. O magistrado, ele proferiu uma decisão interlocutória indeferindo o pedido de prova pericial. Na fundamentação escreveu apenas: indefiro o pedido por falta de amparo legal, sem citar o dispositivo de lei, ou explicar por que a prova era desnecessária ao caso concreto, considerando o princípio da motivação das decisões judiciais e o texto do CPC, essa decisão, primeiro, ela é válida, nula, anulável ou inexistente. Temos aqui então essa situação. Qual é a base? Onde que nós vamos, né, conferir? Nós vamos conferir o artigo 11. Confira aí depois, tá? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de nulidade, tá? Sob pena de nulidade. Beleza? Então, olha só. Então, serão nula, pois todos os julgamentos serão públicos, fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, tá? Belezinha? Então, fechamos aqui artigo 11. Questão aqui 4, né?
A regra geral do CPC, a regra geral do CPC é que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Contudo, o próprio código estabelece exceções em que o contraditório ele é diferido. Assinale a alternativa que apresenta uma hipótese em que o juiz pode decidir sem ouvir previamente a parte contrária. Vamos lá. Temos aqui então mais uma questão, correto? Deixa eu só tirar isso daqui rapidão. Pronto. Então vamos lá. Na sentença de mérito que julga improcedente, na decisão que reconheça a incompetência absoluta, na concessão de tutela de urgência, quando houver risco de dano irreparável que justifique a medida liminar inaudita, a medida liminar inaudita altera a parte, na decisão que indefere a petição inicial por inépcia, e na decisão que declara a nulidade de um ato processual por vício de forma. Então, nossa questão de número 4. Qual é então a nossa resposta? Vamos conferir lá no texto, né, do CPC, tá? Confere lá comigo. Abre lá no artigo 9º, parágrafo único, inciso 1º. Vamos lá? Artigo 9º, parágrafo único, inciso aqui, ó. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida. Só que isso não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela previstas no 311 e à decisão prevista no 701. Então, pegando aqui o inciso 1º, não é aplicado aonde? Onde que não é aplicado? Volta aqui, né? Na tutela de urgência, tá? Na tutela de urgência. Beleza? Pegando aqui então o artigo o artigo 9º, parágrafo único, inciso 1º, tá? Então, o contraditório prévio não se aplica à tutela de urgência. Nesse caso, o contraditório ele é diferido, né, para evitar o perecimento do direito, certo? Então, o gabarito aqui, alternativa letra C. Gabarito letra C. Agora, vamos para a nossa próxima questão, tá? Só verificar aqui rapidamente. Tá, vamos lá. Então vamos para a nossa próxima questão, beleza? O artigo 12 do CPC estabelece regras para a ordem de julgamento dos processos, visando garantir a impessoalidade e isonomia. Segundo a redação atual desse dispositivo, vamos lá, os juízes e os tribunais deverão julgar os processos estritamente na ordem de distribuição da ação, sob pena de responsabilidade funcional. Alternativa letra A. A regra, ela se refere à ordem de conclusão, né? Quando o processo ele está pronto para a sentença e não de distribuição. E no caso ela não é estritamente, mas preferencialmente.
A ordem cronológica de conclusão é obrigatória e absoluta, não admitindo nenhuma exceção ou preferência legal. Artigo 12, parágrafo 2º, temos ali exceções, né? Sentenças em audiências, urgências, preferências legais, então não é absoluta. Juízes dos tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Artigo 12, o caput do artigo 12, gabarito, então, alternativa à letra D. Beleza? Então, finalizamos aqui essa nossa primeira lista de forma bem objetiva, seguindo a letra do CPC. Beleza? Fechado? Então, vamos encerrar aqui esse nosso encontro. Se Deus quiser, nós temos um encontro marcado aí no próximo bloco para tratarmos de mais assuntos pertinentes ao Código de Processo Civil.